Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live para aprendizado e inspiração da gente mutuamente, né? A gente tá nessa primeira semana do ano e eu tô trazendo aqui diariamente conteúdos pra gente se inspirar, pra gente colocar em prática, para que a primeira semana a gente já comece com o pé direito. Sejam bem-vindas, meninas. Karina, Siglia, bom ver vocês aqui. Feliz ano novo, a quem eu ainda não dei, né? Então, eu tô fazendo essas lives aqui, é quase um programa matinal de 10 horas da manhã, pra gente aprender e pra gente se inspirar. Estou colhendo essa semana os primeiros Karinóvicas, querida. Estou escolhendo os temas dessa semana justamente para a gente refletir, para a gente se organizar e para a gente se estruturar para organizar o resto do ano da gente também, né? Quem tá aqui comigo, sejam bem-vindas e bem-vindos, se acomodem. Já comecei a falar um pouquinho aqui da introdução da live, mas são lives que estão acontecendo todos os dias dessa semana e vão continuar acontecendo, mas essa semana em especial, por ser a primeira semana do ano, são com assuntos bases para que a gente se prepare para o ano, né? Para entrar o ano. E aí, gratidão, Siglia querida. Mais tarde a gente se encontra, né? Por sinal, minha gente, mais tarde vai ter um bate-papo maravilhoso sobre autoestima lá no salão dessa maravilhosa Siglia. Então, quem estiver livre às 17 horas, não sei se ainda tem inscrição, tem vaga disponível, né, Siglia? Mas se inscrevam aí, entrem no canal da Siglia e se inscrevam que a gente vai estar ao vivo. Eu, Siglia e o Samuca, que são dois queridos, são mãe e filhos, e a gente vai estar lá conversando sobre autoestima e cada um em sua área. Eu vou estar falando sobre autoestima e branding, a Siglia vai estar falando sobre autoestima nessa área do visagismo e da parte estética, e o Samuca nessa parte do autoconhecimento também. Pode se chegar que vai ser uma delícia. E aqui a gente se vê online, né? Lá vai ser uma oportunidade da gente estar juntinho, estar próximos pessoalmente. Mas e aí, voltando, vou aproveitar essa pausa aqui, a pausa das propagandas e do convite para colocar o tema da live, que vai ser organização, uma ferramenta amiga. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, para alguns que já sabem aqui e outros que estão chegando, tem chegado muita gente nova, estou muito feliz por isso. Eu trabalho com empreendedorismo humanizado e, consequentemente, com branding para marcas com alma. Por que eu digo consequentemente? Porque eu acredito nessa construção, que a gente se constrói e se desenvolve como ser humano. E aí, a partir desse desenvolvimento da gente como pessoa, a gente consegue criar empresas mais humanizadas e marcas com alma, consequentemente. Bom dia, meu amor, que saudade, seja bem-vinda, feliz ano novo, se chegue aí. E aí, nesse processo do nosso desenvolvimento para esse empreendedorismo mais humanizado e termos empresas que colaborem não só com a nossa vida, que sejam saudáveis para a gente e que, consequentemente, colaborem para a melhoria do mundo, a gente tem que se desenvolver como pessoa, né? A gente tem que criar uma base, a gente tem que criar uma sustentação. Não dá pra gente, é aquela metáfora, né? Não dá pra, aquela analogia, não dá pra gente criar um prédio muito bem estruturado se a gente não olhar a base. Então, em todo o meu conteúdo, por mais que eu fale de brand, por mais que em algum momento a gente vá para essa área mais prática e do empreendedorismo também, vai ter hora que a gente conversa sobre estratégia, sobre várias outras coisas, mas a gente está sempre andando de mãos dadas com o nosso desenvolvimento pessoal. Porque não tem como a gente ter empresas bacanas pra gente, para todas as pessoas envolvidas, se a gente não tiver uma estrutura bacana interna. Então precisa ser um processo de dentro para fora sempre. Precisa ser o reflexo da gente na realidade, né? Tudo que a gente cria precisa ser o reflexo da nossa verdade. Seja bem-vindo, Reinaldo. Se acomodem, meninas. Sejam bem-vindas. Milena, Priscila, se cheguem.
que hoje a gente vai falar. Eita, eu escrevi o tema e não fixei. Deixa eu fixar ele aqui. Se cheguem. Que a gente tá batendo aqui o papinho. Bom dia, Priscila. Priscila já tá aqui comigo esses 3 dias, tá aqui firme e forte. Tá sendo bom, né, Pri? Tá sendo massa, tá sendo um prazer te conhecer através daqui. Voltando a isso, é o que eu tava falando. A gente precisa se estruturar, a gente precisa se desenvolver como pessoa para que o reflexo da nossa empresa seja um reflexo de quem a gente é, dos processos coerentes que a gente está construindo sobre a gente. Então, quando a gente geralmente vê empresas que não têm um reflexo que seja tão alinhado com seus criadores, há uma grande chance de cair por terra. Há uma grande chance de você ver esse trabalho não sendo sustentável a longo prazo. E quando eu falo sustentável, não é nesse momento aquisito ecológico, mas eu falo de sustentabilidade de vida mesmo, da gente conseguir se manter tendo trabalho diariamente e construindo um trabalho diariamente. Então, por isso que a gente precisa fazer esses processos sempre olhando para dentro e para fora. Nas minhas mentorias são assim, nas minhas consultorias são assim e no meu curso é assim. A gente vai sempre andar junto. O empreendedorismo, o brand, mais o desenvolvimento pessoal. Porque eu acredito que o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento é quando a gente olha para dentro. O empreendedorismo é quando a gente consegue colocar isso tudo para fora através dos nossos dons e talentos e trabalho e daquilo que a gente escolhe. E o brand é o transbordamento disso, é o transbordamento do que a gente acredita, das nossas verdades, da nossa estética, em forma de comunicação e em forma de várias formas de comunicação, transbordando essa nossa essência. Então tá tudo conectado, nada se separa e um alimenta o outro mutuamente, sabe? Então, por isso que eu escolhi, para quem chegou um pouquinho depois, que eu escolhi essa primeira semana para falar desses assuntos que são mais básicos. No primeiro dia, eu falei sobre aprendizados que eu tive no meu 2022. Então, a gente falou sobre vários temas que passei aí pelo desenvolvimento humano. Seja bem-vindo, meu bem! Depois, ontem, eu falei sobre propósito, porque eu acredito que propósito é realmente um assunto que tem que ser pontapé de tudo que a gente começa a fazer na vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. A gente precisa olhar para dentro para entender por que a gente está escolhendo fazer aquelas coisas, por que aquelas coisas vão ser importantes para a nossa vida. Então, um propósito bem alinhado, ele reverbera, como eu falei ontem, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas das partes pessoais, quanto nas áreas profissionais. Grandes marcas, elas só conseguem ter uma comunicação bem feita, elas só conseguem serem significativas e ter tanto sucesso financeiro como um sucesso de um reconhecimento de uma marca admirável quando ela tem um propósito claro, sabe? Quando as pessoas estão muito bem alinhadas com aquela verdade. Então, por isso que ontem eu falei sobre propósito. Quem perdeu tá aí, salva, não se preocupem, podem assistir. E hoje eu quero falar sobre organização, que é essa ferramenta amiga, que muitas vezes a gente briga, não sei se já aconteceu com vocês, mas antes da organização ser minha amiga, eu já briguei bastante com ela. Eu não gostava da organização. Eu, como venho de um meio criativo, de um meio artístico, né? Eu sou formada em fotografia. Então, vem muito aquele tabu como se a organização quisesse colocar a gente dentro de uma caixa. Ficava nessa, né? Mas um ato de rebeldia, assim, né? Ao invés de se abrir para a oportunidade do aprendizado, ficava batendo de frente. E aí, com o decorrer do tempo, virando empreendedora, eu percebi que não tinha como caminhar sem a organização, não tinha como caminhar sem fazer pazes com a organização e sem aplicar ela de forma prática no meu dia a dia, sabe? De forma funcional. Então eu precisei me apaixonar, acabei me apaixonando por esse tema para entender como é que eu poderia trazer para minha vida.
E coincidentemente dizem que Virgem é bem organizada, né? Eu sou ascendente Lua em Virgem, então acabei utilizando algo aí que faz parte da minha essência astral aí. E hoje em dia realmente eu sou uma pessoa que uso muitos métodos, que construo minhas coisas a partir de sistemas, porque eu acho que assim fica mais fácil da gente reproduzir, da gente replicar, da gente repetir, né? Quando a gente não tá organizado, fica na realidade aquilo que eu falei pra vocês, que às vezes a gente tem uma sensação que a organização coloca a gente dentro de uma caixinha, mas na realidade eu aprendi que é o contrário. Eu aprendi nas minhas vivências que quanto mais organizada eu tô, mais eu tenho espaço de vida para viver as coisas que são importantes para mim, mas eu tenho espaço para realizar as coisas que são importantes para mim e dar prioridade para as coisas que me fazem bem. Quando eu não estou organizada, fico naquele sentimento de ansiedade o tempo todo, de agonia, não sabe o que é que eu faço primeiro, porque a vida fica ofertando um monte de possibilidades pra gente, né? Então fazer as pazes com a organização e tornar ela essa ferramenta amiga é um grande ganho que a gente pode fazer para a vida da gente. E aí, começando a organização, eu queria falar para vocês de um esquema que ele é muito utilizado por muitos mentores, psicólogos, coaches, por pessoas para ajudar as pessoas a avaliarem sua vida como é que tá e a partir disso começar a planejar o resto das mudanças que acontecerão na sua vida, consequentemente o seu ano. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês hoje? Porque a gente tá no dia 4 de janeiro, né? Então tem muita coisa que a gente pode dar uma refletida nesse começo de ano para que a gente consiga realinhar rotas. Às vezes a gente está fazendo escolhas que não são tão coerentes com as coisas que a gente gostaria de realizar. Então eu gosto dessa coisa significativa de no começo do ano a gente parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está deixando de fazer e sobre as mudanças que a gente pode fazer na nossa vida para melhorar e para chegar perto da onde a gente quer realizar. Uma coisa que eu não perguntei foi se o som tá bom, se vocês estão me escutando bem. E aqui fora tá tendo alguma construção, alguma coisa que tá fazendo uma zoada. Eu queria saber se tá atrapalhando vocês. Vocês podem me ajudar com isso? Oh, obrigada, meu bem. Tão bom te ter aqui. Que bom, seja bem-vindo. É sempre massa a nossa troca. Chegue mais, que estamos aqui. Agora é diariamente, viu? De segunda a sexta, programinha da Natuza aqui das 10 horas da manhã. Geralmente até meio-dia, porque eu falo que sou a gota. Mas talvez tenham alguns dias que vão terminar mais cedo. Obrigada, Kátia. Obrigada, amore. Que bom. E seja bem-vinda, Kátia. Se chegue. Feliz ano novo também, né? Sim, então, voltando aqui, minha gente. Que bom, Siglia. Obrigada também. Então, vamos lá. Eu separei aqui pra gente aprofundar, pra gente dar uma analisada como é que tá a vida da gente. Eu vou mostrar a tela aqui do computador pra vocês. E eu vou falar para vocês da roda da vida. Não sei se vocês já fizeram essa avaliação, já usaram essa ferramenta com vocês, se algum mentor de vocês já usou com vocês. Mas fazer dessa forma eu aprendi com a Thaís Goldinho, que é uma das minhas referências quando eu estudo organização, porque ela estuda produtividade compassiva. Então essa é da mesma minha linha de empreendedorismo humanizado, sabe? É quando a gente entende quais são as estratégias que a gente tem que entender para fazer as coisas acontecerem, mas a gente não desconsidera nossas humanidades. Então a produtividade dela é assim também. Tudo bem, Siglia? Gratidão, até mais tarde, fique à vontade. E aí, a produtividade dela compassiva é assim também. É uma produtividade
O que é produtividade, né? É aquela nossa vontade e nossa busca por realizar as coisas da melhor maneira, dando conta das coisas que a gente se planeja fazer. E compassiva é respeitando quem somos, respeitando nossa identidade, respeitando nossa energia. Então, eu estudo bastante a Thaís Goldinho para que eu possa aplicar nos meus trabalhos também, para que a gente consiga trazer esse tipo de produtividade também. E aí, no curso dela, ela passa esse exercício para que a gente faça uma reflexão no começo do ano, para que a gente consiga se autoavaliar e ser sinceros com a gente sobre como é que estão as nossas coisas, como é que estão as nossas principais áreas da vida e como poderiam estar, como é que a gente gostaria que estivesse. E aí, eu peguei as informações dela e apliquei numa forma também estruturada para que eu possa acompanhar durante o meu ano. E isso, minha gente, me fez completa diferença desde 2021. Desde 2021, que foi quando eu aprendi isso com ela, eu já acompanho há muitos anos, mas foi quando eu fiz dessa maneira que eu vou apresentar aqui para vocês, nesse método aqui, acabou me servindo como uma bússola, sabe? Porque assim, o que é que eu digo? Até para as pessoas que vivem o autoconhecimento, que vivem muitos anos de desenvolvimento pessoal, não pensem que a vida da gente é perfeita, não. A vida acontece. A vida vai atropelar a gente, vai acontecer algo inesperado, vai acontecer algum imprevisto. Na vida de todo mundo é tudo igual. A diferença é que quando a gente tem um autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, a gente tem algumas ferramentas para ter habilidades para lidar com esses problemas que acontecem. É como se fossem ferramentas que ajudam a nossa inteligência emocional a lidar melhor e encontrar soluções. Jonathan falou aqui, um primo me passou esse método há uns 6 anos atrás e a partir de lá minha vida foi outra, acho que é outra coisa, né? Ou minha vida foi outra. E é isso, é porque é um momento que a gente para ter clareza, para se avaliar de forma sincera e a partir dali pensar quais são as atitudes que a gente vai tomar diante da nossa vida. E quando a gente tem isso tudo anotadinho, quando a gente tem isso tudo mapeado, isso acaba servindo como uma bússola pra gente. É como eu estava dizendo para vocês, a vida acontece, né? Vão acontecer imprevistos, vão acontecer coisas que, por mais que a gente tente controlar, a vida é fluida, não tem como controlar, é algo incontrolável. Então, assim, quando a gente tem algumas coisas que podem nos ajudar a voltar para o nosso centro, a voltar para a gente melhor, quando a gente está utilizando exatamente o nosso autoconhecimento que a gente construiu, o nosso desenvolvimento humano, a nossa inteligência emocional na prática. E aí, vou mostrar aqui para vocês qual é a ideia. Vou ver como é que eu vou fazer, porque eu vou pegar o celular aqui na mão, espero que fique tranquilo para vocês verem. Vê. Deixa eu ver. Pronto, veio. Essa aqui é a roda da vida que a Thaís, ela apresentou. Qual é a ideia? A ideia é que a nossa vida ela é separada por quatro partes principais e dentro dessas partes tem outras subpartes. Então aqui tem as áreas da qualidade de vida, as áreas pessoais, as áreas profissionais e as áreas dos relacionamentos. Segundo os estudos, essas são as principais partes da nossa vida que regem todas as nossas escolhas, atitudes, felicidades ou não da nossa vida. E dentro dessas áreas tem as sub-áreas que são as áreas importantes. Qual é a ideia dessa roda da vida? A ideia dessa roda da vida, se você contar aqui cada tracinho desse, dá 10, vai de 1 a 10. Então, a ideia é que você analise, você pode fazer assim, desenhar essa roda da vida ou até pesquisar no Google e fazer dessa forma, mas como aqui vai de 1 a 10, aqui esses tracinhos, você pode também colocar notas. A ideia é que a gente veja aqui quais notas a gente dá para cada área de nossa vida. E o importante é que a gente seja sincero com a gente.
Porque se a gente não for sincero com a gente não vai conseguir tomar atitudes para fazer a diferença, para remodular e para ter o resultado que a gente quer. Então, vamos supor, a sua área da vida, vamos começar com a área da vida pessoal. Como é que está a sua área intelectual? Você pensando de 0 a 10, como é que está a sua área intelectual? Você tem estudado? Você tem se aprimorado? Você tem feito coisas que você se percebe evoluindo como pessoa? Você tem percebido sua cabeça mudando? Você tem percebido que você está mais coerente com as coisas em que você fala e que você age? Como é que está essa área intelectual da sua vida? Outra área, por exemplo, a área emocional. Como é que está a sua área emocional? Como é que você está reagindo às coisas que acontecem com você? Como é que as coisas estão reverberando em você? Você está conseguindo ser sincero com os seus sentimentos e sincera com os seus sentimentos? Você está conseguindo se acolher? Você está se sentindo mais frágil do que você gostaria? Você está se sentindo forte? Como é que você está se sentindo? E aí você dá a nota de 0 a 10. A sua felicidade, como é que está o seu grau de felicidade? Você se sente satisfeito e satisfeita com o que você está vivendo agora? Como é que está essa sensação de felicidade que você tem diante da sua vida como um todo? Você tem se sentido feliz? Tem se sentido mais ou menos? Você pensando assim como um todo, você está feliz? E uma parte importante de falar para vocês. Já eu volto a mostrar. A nossa nota, ela é algo muito pessoal e muito particular. Pode ser que, para mim, felicidade seja tá conseguindo fazer o que eu planejo todo dia, diariamente, tá conseguindo estar com as pessoas que eu convivo. Pode ser que a minha percepção de felicidade seja essa. Pode ser que a percepção de felicidade de uma pessoa seja outra coisa. Seja, eu gostaria de estar sorrindo mais, eu gostaria de estar mais alegre, eu gostaria de estar realizando tal projeto. Então, assim, a nossa referência não só de felicidade, mas de cada uma coisa dessas que eu estou pontuando é muito pessoal e particular. Então, a sua nota que você vai dar diante de uma avaliação do que é para você, de como tá para você. E lembra, eu falei aqui na aula passada que na realidade foi na aula de segunda-feira, que vai ter um momento da nossa vida que alguns pratinhos, eu tô ficando agoniada de me ver torta. Vai ter alguns momentos da nossa vida que alguns pratinhos, eles vão precisar cair. Que a gente não vai conseguir estar equilibrando todos os pratinhos da nossa vida da melhor forma possível. Então, todas essas etapas da vida aqui que eu mostrei para vocês, vai ter algum momento que pode ser que em um esteja uma nota mais próximo de 10 e pode ser que esteja um outro com nota mais próximo de 0. E se para você tá tudo bem, então tudo bem. Não é um problema que alguns estejam com a nota baixa se isso for consciente. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. A minha, eu vou voltar lá para onde a gente estava para continuar, mas aqui nessa área de relacionamento, a minha área social, ela tá com a nota um pouco de média para baixo. Porque eu não tô saindo muito, eu não tô socializando muito, eu não tô encontrando muitas pessoas. Por que eu não tô fazendo isso? Porque nesse momento da minha vida, eu tô com algumas prioridades profissionais que eu tô precisando colocar à frente. E em breve eu me sentir melhor, mais inteira, mais presente. E aí eu consegui encontrar com as pessoas de forma mais inteira. Então, por isso que o meu social tá de médio para baixo. Mas para mim não tá me fazendo mal, sabe? Porque é uma das escolhas maduras que a gente vai ter que fazer na vida em algum momento da vida. Então, para mim é tranquilo tá nesse momento. Então, por que eu tô dando esse exemplo para vocês? Porque pode ter alguma área de vocês que pode estar com a nota um pouco mais baixa, mas faz parte da priorização que você tiver nesse seu momento de vida. Não tem problema com relação a isso. E aí você vai
avaliando de acordo com as suas prioridades e o que é mais importante para você nesse ano. Quais são as suas prioridades nesse ano? Como eu tô falando, a minha prioridade desse ano é estruturar e realizar mais coisas das minhas áreas profissionais. Então, alguns outros pratinhos de outras áreas vão precisar ficar esperando um pouquinho para daqui a pouco, com tudo mais estruturado, eu consiga dar conta, e estando mais estruturado a gente consegue até dar mais atenção a outras áreas, porque algumas vão estar mais alicerçadas, né? Até aí tá tudo certo para quem tá aí assistindo comigo, tá tudo ok? Vamos lá que eu vou voltar aqui pra gente voltar aqui para pensar aqui na roda da vida. E aí, aqui na roda da vida tem essa área profissional, a área da carreira. Como é que tá a sua carreira? Como é que você está nesse trabalho que você tá fazendo? Você gosta dele? Que bom, amor, que ótimo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me fale, tá? Então, o trabalho que você tá, você gosta dele, você não gosta dele? A sua carreira, se você está num trabalho que você gosta, você consegue ter noção dos próximos passos que você quer dar na sua vida, para que ele seja, para que o trabalho que você faz e que tanto ama avance cada vez mais. Então, quais são as notas que você dá para a carreira? A carreira engloba tudo isso, que são esses próximos passos que a gente pode dar na nossa vida profissional e nosso contentamento na nossa vida profissional. Então, nas finanças também, como é que estão suas finanças? Você está satisfeito ou satisfeita em como estão as suas finanças? Como é que você está? Você gostaria de estar mais próspero ou mais próspera? Você gostaria de aprender mais alguma coisa sobre esse assunto? Você gostaria de investir? O que é que você gostaria de fazer? Então, as finanças é sobre todos esses aspectos que envolvem a vida financeira. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos que estão chegando aí, tá certo? A live já começou faz um tempinho, mas para quem perdeu vai ficar gravada e dá para vocês acompanharem do começo, tá? Então, aqui, contribuição nessa área profissional. Contribuição fala de como a gente pode contribuir positivamente na vida de outras pessoas, como é que a gente pode fazer doação. E essas doações que a gente pode fazer, pode ser através de dinheiro, financeiramente, a gente separar uma percentagem do nosso trabalho, do nosso valor e doar para alguma instituição ou fazer algum tipo de ação. Ou também pode ser o nosso tempo, porque o nosso tempo também faz parte da nossa prosperidade, né? É um valor, né? Então, a gente pode doar o nosso tempo também para ações sociais. Então, como é que está a sua contribuição nesse sentido? Eu e Jonathan mesmo, a gente já participou de algumas ações sociais pela Novo Jeito e pelo Porto Social. Então, assim, opções você encontrar lugares para você dar esse seu tempo, doar um pouco do seu tempo, né? Outra coisa que eu escolho fazer também é, de vez em quando, eu abro algumas vagas gratuitas aqui para consultorias. Então, são sempre possibilidades que a gente pode fazer de contribuição. Mais para frente, a gente até faz parte do meu conteúdo, do meu curso, conversar com vocês sobre impacto positivo também, que são as formas, as maneiras que a gente pode fazer diferença utilizando a nossa vida e utilizando a nossa empresa. É um dos módulos do meu curso, é um dos módulos da minha mentoria, e a gente vai conversar aqui nessas lives sobre isso também, porque existem maneiras diversas, não só como essa que eu disse para vocês, que é tanto de doar tempo ou de doar financeiramente, mas existem inúmeras que às vezes a gente nem sabe que existem, mas que elas são bem importantes e viáveis e que faz diferença não só para a empresa da gente, mas a gente está fazendo diferença na vida de outras pessoas, né? Então vamos aqui voltar. Relacionamento. Como é que você se sente com a sua família no momento, de nota de 0 a 10? O que é que você acha que da sua parte você gostaria de fazer de forma diferente? O que é que você acha que é importante? Importante isso aqui, principalmente nesse tema família, me lembrou isso, que aqui é importante a gente tá fazendo uma avaliação pessoal. É uma avaliação sobre a gente. Então, aqui é muito pensando o que é que a gente pode fazer de acordo com cada tema.
Então, não é sobre a gente, às vezes, não é sobre a gente consertar as pessoas, mas é diante das situações que a gente está vivendo, o que é que a gente pode fazer? A gente pode passar mais um tempo com a família, a gente pode separar alguns dias da semana para dar prioridade para a família, ou algum momento do dia para dar prioridade para a família que a gente não esteja fazendo. Ou, no momento, me afastar é a coisa mais saudável que eu tenho para fazer da minha família no momento. Você vai fazer uma avaliação sobre você e sobre como é que você quer colocar essa nota diante da sua realidade, né? Diante do que você vive e do que você passa. Então tem também o amor. Como é que você tá no amor? Como é que você quer se sentir no amor? Como é que você gostaria de viver esse ano no amor? Por exemplo, tem gente que não está no momento para relacionamento. Então, pode ser que, no caso, esse amor aqui está falando exatamente de relacionamento afetivo. Então, tem gente que não está interessada em relacionamento afetivo no momento. Então, tudo bem se essa nota tiver um pouco mais para baixo no sentido de não é a minha prioridade no momento. Ou se você tiver solteiro ou solteira e considerar que, tipo, pra você tá ótimo assim, tá bem a sua cabeça com relação ao amor, com relação a isso, você pode até dar uma nota 10, mesmo que você não esteja em um relacionamento, entendeu? Porque é a sua perspectiva diante do amor, como é que você tá se sentindo com o amor. Ou se você também tá solteiro ou solteira, mas quer encontrar um amor, o que é que você pode fazer a partir disso, diante da nota que você fez? Ou você já tá no relacionamento e você quer melhorar esse relacionamento, como é que você pode fazer isso também? São várias maneiras da gente olhar a nota que a gente está dando para a nossa vivência e ver como é que a gente pode pensar em melhorar. Outra coisa também, social, que é aquilo que eu já comecei a dar um exemplo para vocês. Como é que está a sua vida social? Você tá uma pessoa que tá saindo mais? Você tá saindo menos? Você tá priorizando isso para sua vida? Uma coisa que a gente conversou ontem aqui também foi que a pandemia fez com que a gente ficasse pessoas mais introspectivas. E para muita gente está sendo um desafio a relação social, está sendo um desafio se conectar com outras pessoas. Seja bem-vinda, Jean! Feliz Ano Novo, saudade! E aí, para muitas pessoas, depois de tudo isso, desses desafios, desses anos que a gente passou, se relacionar, colocando como prioridade as saídas, os encontros sociais, as pessoas não estão conseguindo com tanta facilidade. E tá tudo bem, até porque a gente nunca passou por isso que acabamos passando coletivamente, né? Mas aí você avalia para você, é um problema para você? É algo que você quer ressignificar? É algo que você quer colocar como prioridade na sua vida? Faz sentido isso ou não? Às vezes até, por exemplo, o social pode estar demais. O social pode ser que você esteja colocando tanto essas situações sociais em primeiro lugar que outros lugares, outras áreas da sua vida não estão sendo prioritárias. E isso está refletindo em algumas áreas da sua realização como geral na sua vida. Então, reavaliar como é que está cada área diante da sua perspectiva de vida, diante do seu momento de vida. Qual é a nota que você dá? Porque já a gente vai pensar em como a gente pode modificar cada área dessas, como é que a gente pode pensar. Aí tem aqui também espiritualidade, saúde e lazer, que está dentro de qualidade de vida. Que no caso, que no caso são aspectos que são importantes para a nossa qualidade de vida, que são importantes para a gente se manter nutridas e nutridos, para a gente até ter força para dar conta das outras áreas de vida. Então, por isso que são áreas importantes que não são desconsideradas. A saúde, como é que você está cuidando da sua saúde? Você tem priorizado o cuidado com a sua saúde? Como é que você está fazendo isso? E espiritualidade para mim foi uma das mais importantes. John tá falando aqui. Para mim também, vice John. Até eu vou falar com vocês sobre valores pessoais, e a espiritualidade para mim
é um valor espiritual muito forte, é um valor pessoal muito forte. Para mim, eu preciso estar conectada com a minha espiritualidade, porque quando eu não tô, eu me sinto como se fosse desnutrida mesmo, assim, como se tivesse com menos força, com menos sentido. Então, para mim também foi uma virada de chave quando eu percebi o quanto é importante para mim a minha conexão com a espiritualidade e a minha priorização com a espiritualidade, porque eu acho que às vezes a gente vive momentos de espiritualidade distintos. Acho que tem época que a gente tá mais conectado, tem época que a gente tá menos conectado, tem época que a gente tá menos, tá mais descrente, sem acreditar tanto, tem época que a gente tá acreditando mais. E eu acho que os desafios da vida faz essas coisas acontecerem com a gente. E aí eu passei por algumas experiências nos últimos anos, acho que todo mundo, né? E aí, no último ano principalmente, que me mostrou o quanto era importante eu priorizar a espiritualidade na minha vida. O quanto, quando eu não colocava como prioridade, o quanto isso reverberava em todas as áreas da minha vida. Então, para mim, foi muito importante também. E sempre lembrando que espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é você acolher a espiritualidade do jeito que você quiser, de acordo com a religião que você quiser, com o meio que você quiser. Às vezes tem pessoas que se conectam com a espiritualidade sozinha, com os momentos dela, os momentos de reflexão, meditação, oração, leitura, aprendizado. Tem gente que precisa de lugares, de instituições para se sentir mais conectado e conectado, de igrejas e de grupos, de orações e tudo mais. Todos são válidos, contanto que você se sinta conectado, você se sinta bem nesses ambientes, você se sinta confortável e conectado como você quer se conectar. Então, voltando aqui, e por último, o lazer, que é uma coisa importante também, né? Eu tava até falando para vocês que eu tô nesse meu momento de priorização de trabalho, de priorização de algumas realizações importantes profissionais para mim. Desculpa eu estar mexendo tanto, minha gente, tá? Mas é porque tem que mostrar a tela para vocês. No próximo eu preparo para compartilhar a imagem com vocês. Mas aí é isso. Eu tava falando para vocês o quanto eu tô... É uma fase de priorização profissional para mim. Mas mesmo assim, preciso tirar os momentos de lazer, porque se não tem um momento de lazer também, em algum momento isso afeta, até para quem trabalha com o que ama, que nem é o meu caso, que eu trabalho com algo que eu amo e acredito. Se a gente não tem momentos de lazer, momentos de descanso, momentos para nos reconectarmos com coisas que fazem sentido pra gente, a gente acaba ficando também desnutrida de alguma forma, né? E isso pode até impactar negativamente no trabalho que a gente ama e que a gente acredita. Seja bem-vinda, Patrícia, chega mais um dia aqui com a gente aprendendo. A gente já começou faz um tempinho, mas como tu sabe, a live vai ficar gravada, tá certo? E não esqueci de você não, viu, Patrícia? Eu vou te mandar as anotações da aula anterior. Só tô nessa correria aqui, mas até o final de semana você e as outras pessoas que pediram vão estar recebendo, nem se preocupe. John tá falando aqui, tenho passado por esse processo, os últimos dias tenho andado bem estressado. Pois é, John, a gente tem que ter, nem que seja um intervalozinho assim, sabe? Às vezes até equilibrar. Para você que empreende, como eu também, às vezes a gente fica pensando, mas não dá para tirar um final de semana de folga no momento que a gente tá tão dedicado, mas às vezes tira amanhã de um dia, trabalha só à tarde, ou trabalha só amanhã e tira algumas horas do dia, mas ver maneiras de você se conectar com alguma coisa que nutre você, que faz bem para você, até para você voltar melhor pro trabalho, até para você se sentir realizado e não descontar isso em cima de um trabalho que você faz e que você acredita que é importante para você. Então é importante a gente fazer essas estratégias. Numa época que eu tô muito cansada e estressada também, eu costumo até, às vezes eu não tiro um bloco de um dia, mas vamos supor, vamos supor que hoje eu faço essa live aqui com vocês e aí almoço, assisto um filme depois do almoço, que é uma maneira de eu descansar e depois volto a trabalhar. Vendo se dá para encaixar alguma coisa
que faça você se descansar para ficar mais revigorada para voltar a fazer alguma coisa que é mais importante para você, sabe? Você colocou aqui, é importante manter um tempinho para fazer algo que liberte a mente. O acúmulo do estresse te deixa improdutivo. Exatamente, exatamente. Você ter seus rituais também, você que surfa, você ter seus momentinhos com essas coisas que são importantes para você também, para que não pareça que perdeu o sentido, sabe? Então, é você construir esses rituaizinhos. Para quem estava aqui nos primeiros dias, segunda e ontem, eu falei que eu tenho meus rituais matinais, que são meus rituais de autocuidado, de coisas que eu faço assim que eu acordo bem cedo. E aí, isso me faz muito bem, fazer esses rituais matinais, eles me dão esse calorzinho no coração, assim, e me deixam mais pronta e mais tranquila, tanto para começar o dia com a cabeça mais arejada, como mais entusiasmada também, sabe? Então, isso ajuda bastante. Agora, eu quero mostrar para vocês o que é que eu fiz a partir dessa roda da vida, partindo do princípio que a Thaís Goldinho ensina. Eu peguei essas informações da roda da vida. Essa roda da vida que eu vou mostrar para vocês ainda não é a desse ano. Eu ainda não parei para atualizar a desse ano. Essa ainda é a roda da vida anterior. Mas já dá para ver como é que eu organizei e como é que consegui deixar claro para mim, sabe? Então, eu costumo usar o aplicativo Trello, o nome do aplicativo, para organizar tudo na minha vida, assim, muita coisa mesmo de trabalho, de coisas que eu preciso guardar informações e rever. É o aplicativo que eu mais uso, tanto o Trello quanto o Evernote. Então, seja bem-vinda, Mônica, feliz ano novo. Então, o Trello e o Evernote, eles são aplicativos que eu sempre uso, principalmente o Trello, e eu vou mostrar para vocês. Não sei se todos vocês conhecem o Trello. Tem algumas pessoas que hoje em dia usam um aplicativo chamado Notion, mas eu não conheço ainda, mas o Trello por enquanto me atende muito bem. Então, o que é que eu fiz? Antes de mostrar o que é que eu fiz, eu quero falar para vocês que é o seguinte: eu mostrei tanto a roda da vida em uma forma de uma ferramenta, quanto aqui vai estar de uma forma de ferramenta. Vocês podem replicar e fazer igual, ou vocês podem também fazer isso à maneira de vocês. Pegar no caderninho e anotar, colocar em cada página cada informação. Não precisa deixar de fazer porque não está fazendo igual, sabe? O importante é a gente pensar isso. Que se a gente quiser fazer, a gente encontre um meio de fazer adaptado à nossa realidade, ao nosso saber do momento. Então, para quem chegou até depois, eu mostrei uma ferramenta, que é a ferramenta da roda da vida, e nessa ferramenta a gente dá notas para cada área da vida mais importante da gente, para a gente ver como é que estão essas notas. A gente precisa ser sinceros e honestos com a gente, para que a gente possa ver como é que a gente tá e o que é que a gente pode corrigir a partir dessa nota que a gente deu, a partir dessa percepção. Se tá uma nota baixa, o que é que eu posso fazer para aquela nota aumentar? Se tá uma nota baixa, mas tá tudo bem, tá aquela nota mais baixa, tudo bem. Se tá uma nota alta, como é que eu posso fazer para se manter daquela forma? Então, são essas anotações que são importantes a gente fazer. E depois, a partir dessas notas que a gente pegou de cada um, é importante a gente se aprofundar para a gente, ok, eu já entendi essas áreas da vida e eu já entendi como elas reverberam na minha vida, o que é que eu posso fazer para mudar. Então, eu fiz assim no Trello, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz no Trello, onde cada aqui, planejamento de vida foi atualizado o ano passado, 22/1/2022, e aí cada área da vida eu fiz uma coluna. Isso aqui no Trello se chama coluna. Então eu fiz cada coluna e fui preenchendo essas informações aqui embaixo. Então aqui tem a roda da vida que eu mostrei a vocês há pouco tempo, e aqui tem cada área da roda da vida. Então eu coloquei para mim também, por exemplo, saúde. Na saúde eu coloquei que é disposição e equilíbrio emocional, porque para mim saúde
representa muito isso também. E representava principalmente ano passado também. Eram palavras que me lembravam como é que eu queria cuidar de mim. E por que eu queria cuidar de mim? Porque com saúde eu tinha mais disposição e equilíbrio emocional. Aqui eu coloquei carreira, que tem a foto das meninas da Orna, porque elas são a referência profissional de sucesso para mim. Aqui tem os estudos, aqui tem financeiro, então aqui é como se fosse um quadro dos sonhos aqui. É tipo, a casa dos meus sonhos é uma casa assim no campo, então tem essa casinha aí. Tem aqui vida pessoal, tem aqui contribuição, tem espiritualidade, criatividade, hobbies e diversão. Aqui tem a família, eu botei uma foto da minha família. E aqui tem viagens que eu quero fazer. E aqui listas de sonhos e vontades, mas são menos prioritárias. Então, vocês estão conseguindo entender que eu fiz uma estrutura com a roda da vida, que eu acabei de apresentar para vocês. Então, só voltando para apresentar. Tem a roda da vida. Então, cada área dessa eu fui separando em forma de coluna. E aí, fui colocando imagens que me representavam nessas colunas. E também fui colocando palavras que para mim eram importantes para fixar o que eu estava aprendendo nessa coluna. Até aí tá tudo bem? Até aí tá todo mundo entendendo? Vou me aprofundar mais aqui para vocês entenderem como foi que eu fiz, para dar esse exemplo para vocês fazerem para vocês também. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui na roda da vida eu coloquei, quando a gente vai estar respondendo essa roda da vida, as nossas notas, é importante a gente olhar essas notas e é importante a gente ver o que é que a gente quer colocar como prioridade diante de tudo isso que a gente notou, que está com a nota mais baixa ou que está com a nota mais alta. Por exemplo, na minha vida pessoal, a minha prioridade número 1 no ano passado era organização. Eu queria cada vez mais me conectar com a organização na minha vida pessoal. Então, porque eu sentia e eu sinto que a organização, sempre que eu estudo, que eu me conecto com a organização, como eu já falei para vocês aqui, e é até o tema da live, que quando eu estou conectada com a organização, muitas áreas da minha vida caminham bem. Quando eu estou alinhada com a organização, muitas áreas da minha vida elas caminham mais tranquilamente. Então, a organização teve o seu objetivo na minha vida o ano passado, que foi justamente colocar ela em primeiro lugar para que outras áreas da minha vida andassem de forma mais comprometida e disciplinada, né? Tanto que para quem assistiu aulas anteriores, no final do ano eu disse para vocês que eu comecei a me conectar de forma forte com disciplina e comprometimento. E isso é um reflexo do meu aprofundamento na organização. Então, aqui vou mostrar para vocês. Quando eu respondi o ano passado essas perguntas, eu coloquei que a minha organização era nota 7 e que eu coloquei aqui que era a primeira área de prioridade no momento. Adicionei essa área porque é muito importante para mim, para que todas as áreas funcionem bem. Então, por que eu estou mostrando para vocês isso? Para que vocês tenham ideia das frases que vocês vão colocar para vocês, para explicarem por que cada área é importante. É importante vocês justificarem para vocês por que cada área vocês colocaram aquela nota e por que vocês querem fazer diferença. Então, aqui, profissional, 6, recursos financeiros, área de maior prioridade no momento. Ela me ajudará a manter outras áreas saudáveis. Então, eu saí colocando aqui as notas e depois que coloquei as notas, eu coloquei aqui em ordem quais eram as áreas prioritárias e as notas aqui do lado. Então, aqui é 7, aqui é 6, aqui foi 7. Então, tem aqui, saúde, estudo, equilíbrio emocional, realização e propósito, nota 9, contribuição social. Eu coloquei aqui na contribuição social, cadê? Posso fazer mais, mesmo online, através do meu trabalho. E posso me organizar para doar mais, procurar instituições. Vocês estão vendo... Opa, deixa eu botar aqui. Pronto.
Aí eu vou justificando diante da minha nota o que é que eu posso fazer, como é que eu tô me sentindo e o que é que eu posso fazer. Veja, nota 9, na realização e propósito. Estou muito feliz, encantada e satisfeita com o meu trabalho. Finalmente estou fazendo algo que eu sempre quis fazer. Me sinto pertencente ao que estou fazendo e vejo um lindo e longo caminho pela frente. Para ficar tinindo, preciso alinhar a organização para poder compartilhar os conteúdos diariamente para poder passar ainda mais a mensagem do que acredito e colaborar com a vida de outras pessoas. E cá estamos nós, né? Em 3 dias de lives seguidas, então quer dizer que eu me comprometi, que eu aprendi esse danado, né? E aí, é isso. Vocês estão entendendo até aqui, até agora, como foi que eu fiz isso? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês acham que vocês vão conseguir replicar algo parecido, se vocês quiserem, na vida de vocês? O que é que vocês estão achando? Me conte aí as pessoinhas que estão comigo aqui. E desde já, obrigado pela generosidade do tempo de vocês que estão aqui comigo, tá certo? Outra coisa, enquanto vocês me dizem alguma coisa aí, vou mostrando as outras áreas. Então aqui, eu coloquei a área de saúde, de disposição e de equilíbrio emocional, que lá eu tinha colocado como a terceira área como prioridade, né? Então aqui eu coloquei o que pra mim é saúde. Então eu coloquei acordar cedo, começar o dia com rituais matinais, como observar a natureza, ler algo inspirador, fazer afirmações, meditar. Tudo isso me nutre, me reenergiza e me dá um norte. Quando fico muito distante disso, a minha agenda se bagunça toda. Não só a agenda, mas minha saúde, minha produtividade, meu senso de evolução, minha confiança. Dormindo bem e acordando cedinho para fazer isso tudo é meu maior gatilho positivo que tenho. É a coisa que faço que puxa demais sempre. Olha aí, John falando aqui. Incrível, acredito que a organização é a chave para uma vida de sucesso. Exatamente, Amuri. É bem isso. Quando a gente se organiza, a gente vai... É como se a gente tivesse ajeitando a rota das nossas coisas em direção do que a gente quer realizar, né? Quando a gente não se organiza, é como se a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando a gente se organiza, a gente vê de forma mais clara como é que tá a vida da gente e o que é que a gente pode fazer para mudar. Porque antes da gente se perguntar, antes da gente ver o que é que tá funcionando, o que é que não tá funcionando, a gente não pode nem criar meios para mudar. Mas o primeiro passo é a gente se perguntar e criar essa organização. As meninas responderam aqui também. Tá ótimo o conteúdo, tá dando pra entender direitinho. Gratidão, Mônica. Saudade dos nossos papos, viu? Mônica já foi minha aluna aí. Ela já tá acostumada com o Trello aqui, que a gente usou bastante o Trello. Priscila, muito importante para termos clareza da nossa vida. Pronto, Pri, é exatamente isso. É a gente ter clareza de onde a gente tá, para onde a gente quer ir e como a gente pode construir esse caminho. Então vocês estão percebendo que é de fato uma bússola que a gente tem, é um norte que a gente tem, né? Tanto que nesse texto que eu li aqui para vocês, eu li que é um recado de mim para mim mesma, né? Eu dizendo que quando eu acordo cedo, quando eu faço as coisas direitinho, isso me nutre em várias áreas da minha vida. E quando eu não faço isso, eu me bagunço. Então é um lembrete para mim, até para quando eu estiver me sentindo de alguma forma, porque como eu digo para vocês, a vida acontece. Se eu estiver me sentindo de alguma forma bagunçada, eu revejo aqui, eu leio, eu me lembro do que eu me comprometi comigo, eu me lembro da energia que eu depositei aqui e aí acaba me ajudando a realinhar as rotas, sabe? Então isso é muito importante. E seja bem-vinda, Babas maravilhosas. Se chegue. Deixa eu acabar aqui de mostrar mais coisas para vocês. Aí aqui eu sempre coloco uma imagem que me representa alguma coisa que é importante para mim. Eu amo fazer yoga e tal. E aí coloco, é como se fosse esse primeiro parágrafo, é meu comprometimento com essa atividade. E embaixo são as coisas que eu posso fazer, sabe? Então eu coloco aqui, eu posso fazer, continuar melhorando minha alimentação,
eu quero fazer yoga 5 vezes por semana, eu quero correr de 3 a 5 vezes por semana, eu quero meditar 3 vezes por dia. E aí, aqui eu coloco até essas coisas, como se fosse esqueci como é o nome disso. É como se fosse uma etiqueta, isso mesmo, uma etiqueta só para me lembrar, que aí é mais profundo, mais para frente. Eu dou outra aula a vocês sobre planejamento de curto, médio e longo prazo, mas é para me lembrar que é um planejamento de curto prazo, que eu quero fazer nos próximos tempos, e não que é um planejamento de longo prazo, ó, como eu coloquei aqui nessa outra área, que é de médio prazo, que é de 3,5, de 3 a 5 ou 10 anos, sabe? Então, essa etiqueta é para isso, mas isso é uma parte mais profunda, não vamos nos ater a isso. Isso aqui, minha gente, também que eu coloquei, as coisas que eu quero fazer, é importante a gente colocar as coisas que a gente quer fazer. Ó, aqui, eu ainda não tinha voltado para a terapia, é bom rever e ver as coisas que estão funcionando e que estão coerentes com as coisas como a gente vem conversando, né? E ver o que é que já se realizou, que realmente houve uma continuidade do que eu quis pra mim, do que eu planejei pra mim e do que eu continuei plantando, né? Então aqui, essas coisas que eu coloquei são coisas que eu tinha naquele momento vontade de vivenciar e que seria massa pra mim vivenciar, porque eu via o quanto reverberava na minha vida de forma positiva. Mas a gente precisa ter o cuidado para que essas coisas sejam caminhos, é como se fossem conversas da gente, mas não são gatilhos de ansiedade. Não são para gerar gatilhos de, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso, eu não vou chegar lá e tal. Mas são só lembretes para lembrar que essas coisas podem levar a gente mais para próximo do que a gente quer realizar, deixar a gente mais perto de onde a gente quer chegar. Então, quando eu parei nesse momento no que eu chamo de auto-reunião, que é quando a gente tem uma reunião com nós mesmas e nós mesmos, que são momentos importantes da semana, que eu digo. A gente tá, principalmente para quem empreende também, a gente tem às vezes reunião com a equipe, reunião com freelancer, reunião com tantas pessoas, e a gente esquece de ter a reunião com o líder, né? Que somos nós. E aí esses momentos de auto-reunião são momentos que fazem a gente contornar e atualizar o nosso GPS, né? Como eu já estava falando para vocês. Então, esses momentos, quando a gente fizer isso aqui, nesse nosso momento de auto-reunião, a gente vai se comprometer, vai ver assim, caramba, o que seria bom para mim? O que seria bacana eu fazer? E aí você vai, durante a vida, testando e avaliando o que é que dá para fazer. Por exemplo, qual é a minha realidade no momento com a yoga e com a corrida? Aqui eu queria fazer yoga 5 vezes por semana e correr de 3 a 5 vezes por semana. Eu estou fazendo yoga 3 vezes por semana e correndo 3 vezes por semana, porque o que é que eu resolvi? O que é que eu vi que foi viável para mim? Intercalar. Um dia de corrida, um dia de yoga. Um dia de corrida, um dia de yoga. Assim ficou prático e eu não desisti de fazer. Às vezes, quando eu queria fazer numa quantidade maior, como eu coloquei aqui, eu acabava desistindo, porque eu acabava cansando. Então, vocês estão entendendo assim que a gente planeja, a gente testa, mas aí na prática a gente vai reavaliando o que é que funciona, como é que funciona e como é que a gente pode adaptar para a nossa realidade, para que esse hábito e esse comportamento exista na nossa vida. Então é isso, eu não desisti de fazer, eu remodulei de uma forma que ficasse viável e compassivo na minha vida, como eu estava falando a vocês da Thaís Goldinho, né? E aí pronto, aqui eu coloquei, ó, carreira, deixa eu ver, nos próximos 2 anos, me organizar para ter um bom conteúdo diário nas minhas redes sociais como a Thaís Goldinho. Amo o jeito que ela ensina nos vídeos e blog e de uma forma simples, mas completa, útil e necessária. E olha eu aqui com vocês fazendo conteúdos diários já, e antes já tinha começado a plantar esse caminho também, né? E a Thaís Goldinho, essa mesma da organização, ela sempre foi uma referência para mim, porque eu sempre aprendi muito com ela. Ela é uma pessoa muito dedicada, muito generosa nos conteúdos.
E eu sempre sonhei em, quando começasse a fazer esse meu trabalho, em fazer que nem ela, que é exatamente isso que eu tô fazendo com vocês, dando essas aulinhas, e é o que ela dá. Então, tamo aí, deu certo, né? E aí outra coisa aqui, divulgar a mentoria com tráfego pago, são outros planejamentos que eu fui colocando. E aí vocês estão vendo que eu tô abrindo a minha vida pessoal aqui para vocês, para dar exemplo, né? Aqui também o estudo. O estudo é outra área que é importantíssima da minha vida, que é outra área que me faz muito bem. Então eu coloquei aqui, estudar me dá norte, me dá clareza, me dá ideias, me nutre. Quando eu passo muito tempo distante dos estudos, eu começo a me sentir perdida e desmotivada. Tempo para estudo é algo muito importante, precisa ser prioritário na minha vida. Estudo me gera confiança. Aí até a Thais Goldinho, ela descreveu sobre o estudo uma coisa que eu me identifiquei muito, que ela colocou aqui: o estudo é o que me motiva. A universidade pessoal representa o estudo contínuo de assuntos que me interessam, organizados sempre após semestre ou sempre... Ou sempre que sentir necessidade, de acordo com meus interesses e objetivos de vida. Essa universidade pessoal que ela fala é que ela diz que a gente não precisa entrar num curso para estudar vários temas que são importantes numa universidade. A gente pode ter a nossa universidade pessoal, que são as coisas, os temas que a gente acha importante e que a gente pode se programar diariamente, semanalmente, para estudar aquele conteúdo. Bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Se acomode, chega aí. Esse papo já está acontecendo desde as 10, mas vai ficar gravado. Então, para quem chegou agora, não se preocupe que vocês não vão perder não, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí é isso. Vocês viram, vocês estão entendendo que cada tema eu justifico como esse tema é importante para mim, o que eu quero nesse tema, e aí vou descrevendo embaixo, né? Então, a mesma coisa. Aqui, financeiro. Então, tinha aqui, manter organizações do acompanhamento financeiro, quitar dívidas, ler o livro de Natália Arcuri, fechar contas inativas, fechar contas que eu não utilizo. E aí são as coisas, as pendências financeiras que a gente quer resolver na vida. Então, a gente faz uma lista do que a gente está querendo resolver, tanto das coisas que ficaram a ser organizadas do ano anterior, quanto de coisas que a gente quer para o próximo ano. Então, por exemplo, o que a gente quer fazer, o que a gente quer investir. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo uma mentoria com um rapaz sobre educação financeira, e ele estava justamente falando que não era legal a gente ter tantas contas abertas, porque isso faz com que a gente se perca com tantas contas. E aí foi quando eu comecei a migrar para a conta digital. E aí ele orientou para fechar essas contas de bancos tradicionais que eu tinha aberto e que eu nem utilizava. Então, era uma das informações aqui que são como tarefas. Então, vocês viram que, primeiro, fazendo a recapitulação, a gente passou pela roda da vida, dando nota para cada área da nossa vida, para a gente reavaliar como é que a gente tá em cada área, sinceramente e honestamente, a gente com a gente, para a gente ver qual é a nota que a gente tá dando, qual é a nota que tá. Já eu leio esse John. Pra gente olhar como é que a gente tá, pra a partir daí a gente começar a ver quais são os caminhos que a gente vai tomar. Depois que a gente dá essas notas, a gente faz, eu fiz dessa maneira, mas a gente faz e coloca cada área da vida, como é importante essa área da gente, como a gente gostaria de manter, e como, já te respondo também, Mônica, como é que a gente gostaria de manter e como a gente, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente quer mudar, qual é a tarefa que a gente quer implementar. Então, vocês estão vendo que é gradual, né? Dá a nota, coloca como é que essa área da vida é importante, o que é que a gente quer mudar em cada área e colocar as tarefinhas. Agora eu vou ler vocês. Tusa, para as pessoas que nunca utilizaram o método da roda da vida e não têm o norte para começar o que melhorar,
Qual área da vida tu indica para esse passo começar a dar, para essa pessoa começar a dar o primeiro passo, né? Pergunta muito boa, John, pergunta muito boa. Olha, eu acho que é importante a gente começar a refletir, que nem eu falei para vocês aqui, que são duas áreas que eu sinto que me impulsionam. Então, eu acho muito importante a gente pensar num processo de autoconhecimento também, nesse sentido de você se sabe, você se conhece e você... Às vezes a gente precisa desse olhar de fora, mas às vezes a gente, dentro da gente, nas nossas próprias vivências, a gente sabe quais são algumas atitudes ou alguns comportamentos que a gente faz que já ajudam a gente a dar um passo adiante, sabe? A mudar as coisas. Então, por exemplo, se eu estivesse começando a roda da vida e eu me conhecendo como eu me conheço e como eu já li alguns trechos aqui para vocês dando exemplo, eu tentaria mudar a minha parte de saúde, porque eu sei que, como até eu escrevi aqui, quando eu durmo cedo e eu acordo cedo, eu me sinto uma pessoa mais produtiva e organizada. Então, por exemplo, quando a minha vida está bagunçada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reorganizar o meu horário de sono para que eu volte a acordar cedo, porque quando eu acordo cedo, isso é como se existem hábitos que guinam outros hábitos. Então, acordar cedo e fazer essas coisas matinais guinam para mim outros hábitos que são importantes e que fazem diferença na minha vida. Então, isso faz a diferença. A atividade física faz uma diferença grande. O estudo para mim faz uma diferença grande. Então é importante você olhar para você ver quais são as coisas as atitudes que você toma e que você sabe dentro de você. Às vezes é só você com você, só você no seu coraçãozinho, que você sabe que tipo, caramba, se eu repetisse esse tipo de atitude, isso me faria mais bem. Então, é você saber. Às vezes, John, como a gente falou, é uma pessoa que está desconectada com a espiritualidade. Então, às vezes, a pessoa começar a fazer leituras diárias espirituais já vai dar uma virada de chave na vida, sabe? E muitas vezes é passar por esse processo de sentar e organizar também. Pode ser uma virada de chave importante também, que é você ter esses momentos de autocuidado, de auto-reunião consigo, para você ver quais são as coisas importantes da sua vida, para que você comece a abrir o caminho para as outras coisas. Agora, uma coisa que é sempre importante, e que eu já falei aqui no começo da live, a gente precisa ser a nossa primeira prioridade. A gente precisa cuidar do nosso alicerce direito, a gente precisa cuidar da nossa sustentação direito, do nosso desenvolvimento pessoal primeiro, para que a gente consiga cuidar de qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se o seu financeiro está bagunçado, você, antes de cuidar do financeiro, você tem que cuidar de você, para que sua cabeça esteja boa para você cuidar do financeiro. Se você não está conseguindo começar a fazer atividade física, então comece a cuidar de você, cuidar da sua mente, entender por que você não gosta de fazer, entender por que é tão difícil para você. Primeiro se acolher, primeiro cuidar de você, cuidar dessa sua base, para que você vá olhando para as outras áreas. Então, se fosse dizer, a primeira área é a área do autoconhecimento, essa área de você se observar. A partir dessa observação, você pega e vai olhando para as outras áreas que você sente dentro de você que fazem diferença na sua vida. E aí você vai cuidando direitinho, colocando em ordem de prioridade. Consegui te responder direitinho, John? Vocês entenderam? Ele escreveu aqui. Eu comecei a partir da espiritualidade, me conectei mais com Deus e no que acredito e as coisas começaram a fluir bem. Exatamente, é o que eu acabei de dar exemplo. Às vezes as pessoas estão desconectadas e quando tem esse contato com o divino, quando tem esse contato com Deus, outras áreas começam a clarear, outras coisas passam a fazer sentido. Para mim também é uma das coisas bem importantes. E é engraçado que nesse meu ritual, que eu falo assim também, quando eu vou dormir cedo e eu consigo acordar cedo,
tem muito do meu contato com o divino também, porque eu sinto que eu acordo mais grata, eu vejo a natureza cedinho, então estar em contato com a natureza é a mesma coisa para mim que estar em contato com Deus também. Então tem um contato com o divino muito forte também. É você olhar para dentro de você, qual dessas áreas você pode dar esse maior passo, esse primeiro passo, sabe? E aí a Mônica perguntou aqui, onde a gente acha a Roda da Vida? Mônica, no Google é fácil de achar a Roda da Vida, mas tu pode me pedir também que eu passo para vocês também. Esses conteúdos que eu tô mostrando para vocês, vocês podem me pedir que eu posso mandar exemplos para vocês, algumas listas eu posso mandar para vocês também. Eu não consigo mandar isso aqui porque é muito pessoal, essa coisa do Trello, mas a Roda da Vida direitinho eu consigo mandar para vocês, tá certo? Aquela foto da Roda da Vida toda. Fala comigo que eu mando, tá certo? Seja bem-vinda, Mel, maravilhosa. Pronto, aí só pra gente dar continuidade aqui. Peraí. Área pessoal, eu coloquei aqui. Me manter conectada com meus valores e me manter organizada e planejada para a realização dos meus sonhos. Então, isso era importante. Tuz, a live tá incrível, você é incrível. Eu vou voltar ao trabalho agora, mas assisto o restinho da live mais tarde. Tá certo, amor, e tá certo. Gratidão imensa pela tua participação aqui. Você é sempre um querido e colabora muito, viu? Venha sempre que quiser. Um cheiro grande e ótimo trabalho. Deixa eu ver a Pri falando aqui. Você disse tudo. Ir na causa, na base. Não adianta fazer lista de ano novo sem buscar as causas. Por isso, a pessoa desiste na segunda semana de janeiro. Exatamente. Por isso que a gente tem que avaliar e olhar essas notas para a gente poder entender por que que as coisas estão acontecendo e não acontecendo, sabe? Por isso que a gente... Tu viu que primeiro a gente fez uma investigação sobre a gente a partir das notas, para depois a gente pensar no que a gente pode executar. Primeiro a gente avalia, a gente olha, a gente se investiga e diz, caramba, isso daqui poderia mudar, isso daqui poderia estar diferente, isso daqui está reverberando em outras coisas que não estão me fazendo bem. Então, primeiro é essa investigação, primeiro é essa auto-investigação que a gente faz e depois a gente vai conseguindo pensar nas tarefas, né? Pensando nas coisas que a gente pode dar o primeiro passo, mas os próximos passos. Mas o primeiro é sempre a investigação. E aí, adiantando aqui, contribuição social, trabalho nas ações sociais. Aí eu coloquei aqui como metas, comprar de empresas que dão contribuição social, estabelecer uma percentagem de pagamento das mentorias que vai para instituições. Ambas as coisas eu consegui começar a fazer esse ano. Procurar instituições ou campanhas para doar mensalmente, voltar a participar de atividades da Novo Jeito, assim que vacinada. Ministrar palestras em escolas públicas ainda não comecei. Mas para vocês verem assim quais são as ideias que a gente pode ir colocando, né? Aí aqui, espiritualidade. O que para mim é espiritualidade? Ser coerente dentro e fora. Aí eu botei meditação. Aí eu coloquei até aqui, estudar sobre budismo, continuar rezando com a minha mãe, que é um momento de conexão, ler o livro da Clarice Píncola, fazer a yoga, sagrado orgânico. São coisas que me conectam com a minha espiritualidade. Eu digo, como eu disse para vocês ontem, a minha espiritualidade eu chamo de sagrado orgânico, né? Então eu sinto de várias formas e vejo em várias formas. Então você vê aqui, eu sou uma pessoa que eu leio sobre budismo, que eu rezo o terço, que eu faço yoga e que eu fazia dança africana. Então, para mim, tudo isso é espiritualidade. Então me conecta de várias formas, assim. Eu realmente vejo o divino em tudo. Então, outras coisas aqui, criatividades e hobbies, alimentos da alma, fazer encontros com artista sexta-feira. O que é o encontro com artista? Eram momentos que eu tirei daquele livro O Caminho com o Artista, que ele fala de você tirar um dia só sem trabalho, sem estudo, sem nada mental,
só de conexão com o seu artista interior. Então era um momento de hobby, um momento de passeio, um momento para você alimentar a sua criatividade. E era uma alimentação de vivência, uma alimentação meio mais mão na massa do que estudar. Porque, por exemplo, para mim, estudar é um hobby. Então eu tinha que ter esse cuidado para não colocar a prioridade de ficar estudando nesse dia com o artista, sabe? Então essa foi a área da criatividade, do hobby e da diversão. E aqui família e relacionamento. Então eu coloquei aqui, quero ter mais tempo ainda com ele. Aí eu vou colocando as coisas que eu queria, ó. Aprender a ter mais paciência, quando estiver com manhã estar mais presente, sem tanta cabeça no trabalho. Coloquei aqui também por exemplo, de ter mais tempo, de ter um tempo diário, assim, porque às vezes a gente começa as coisas, o dia, e não consegue dar uma atenção boa para a família, né? Então eu me coloquei que nesse ritual diário também eu tenho um momentinho com minha mãe. Então isso foi bem importante para mim também, ter esse momento, ajudar mais ela no trabalho. Hoje em dia eu tô mais perto, tem um dia da semana que eu ajudo ela inteiramente com o trabalho dela. Então é massa ver e contar para vocês e ver quantas coisas já foram fazendo efeito, quantas coisas já foram mudando. E aí, por último, eu coloquei aqui viagens que eu quero fazer, que tem a ver com lazer também, né? Então, são coisas que eu tenho vontade de fazer. Viajar com a família para a Europa um dia é um sonho, para esses mercados de Natal. Visitar o Vale do Catimbau, ir para um retiro que tem lá em Xangrande, que é um retiro de aquarela. Eu fiz uma lista de coisas e viagens que eu tenho vontade de fazer. Então, é isso, minha gente. Ai, meu Deus. Então, é isso. Eu queria trazer para vocês essa conscientização da gente poder olhar essa roda da vida e essa ferramenta de organização de maneira amiga, né, como eu digo, para a gente ver como é que a gente pode dar os próximos passos, como é que a gente pode dar esses os próximos passos mais alinhados com as realizações que a gente quer nesse ano da vida. Mas sempre lembrando, a gente começa da investigação interior sobre como é que a gente está sobre cada área da vida, e a partir disso a gente vai remodelando, dando notas, vendo qual é a nossa sensação em cada área, para depois a gente aplicar, a gente pensar em tarefas, a gente pensar nas próximas atitudes, a gente pensar no que a gente quer fazer, tá certo? E aí, foi bom para vocês? Alguém que ainda tá aí comigo tem alguma dúvida que gostaria de tirar? Eu vou colocar aquele desenho da roda da vida no meu story quando terminar, porque eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo ver, para todo mundo avaliar. Como eu disse no começo também, façam ela da maneira de vocês, da maneira que for funcional e que for útil para vocês, para que vocês consigam utilizar como uma bússola interna mesmo, sabe? Para mim foi muito importante, sempre foi muito importante, quando eu me senti atordoada e perdida em alguns momentos da vida, vim aqui e lembrar das coisas que são importantes para mim, das coisas que eu quero fazer, das coisas que eu sonho em fazer. Então isso sempre me norteou como uma bússola, e rever e ver as coisas que já deram certo, as coisas que já estão acontecendo, é uma delícia grande demais, que eu não tinha visto com detalhes. Antes de conversar aqui com vocês, eu abri para mostrar para vocês, e muitas coisas eu me deparei apresentando aqui para vocês. Então rever e ver que eu estou no caminho coerente, realizando as minhas coisas, é especial demais. Então é isso, pessoal. A aula de hoje eu queria falar disso, dessa organização, dessa ferramenta que foi a Roda da Vida e que é a Roda da Vida, para a gente começar a refletir sobre esse começo de ano, quais são as coisas que a gente pode planejar para recalcular as nossas rotas, para que a gente tenha essa sensação que eu estou sentindo aqui, que é de eu vi as minhas notas, eu vi o que é que eu queria melhorar e eu escolhi fazer e ter atitudes de acordo com aquilo que eu queria melhorar. É muito boa essa sensação de coerência, sabe? É muito gostosa essa sensação de realização.
E é muito interessante como a realização é engraçado, porque uma coisa alimenta a outra, sabe? Uma coisa se complementa com a outra. Então eu acho muito interessante o como a organização alimenta o comprometimento, que alimenta a disciplina, que isso tudo aumenta a nossa autoestima, a nossa sensação de confiança na gente mesmo, na nossa capacidade de realização. Eu vinha conversando com vocês de que nesses dias, de que às vezes a gente tem uma vida com efeito sanfona, que é quando a gente realiza e dá passos para trás, a gente não consegue se manter consistentemente em coisas que são importantes para a vida da gente. E aí, quando a gente vive muito isso, a gente começa a se sentir mais inseguros e inseguras, sabe? Como se a gente falasse internamente: caramba, eu nunca consigo me comprometer, eu nunca consigo concluir isso que eu gostaria de concluir, eu nunca consigo fazer isso. E quanto mais a gente se compromete, quanto mais a gente vai vendo e vai realizando e vai relendo assim, o que a gente se planejou e as coisas que já aconteceram, a gente vai sentindo esse sentimento assim de caramba, eu sou capaz, sabe? Eu me comprometi e eu vi que eu consegui fazer mais coisas do que eu imaginava que iria fazer naquele momento. Então, isso é muito bom para nosso senso de segurança, para nossa autoestima, para nosso senso de amor próprio mesmo, sabe? Acho que reverbera de várias formas. Então a gente nem imagina que a organização vai tocar na autoestima dessa maneira, mas toca, né? Então é isso, meus amores. Agradeço a gentileza e a generosidade de quem pôde estar comigo aqui, cada um que pôde partilhar um pedacinho do seu tempo comigo. Agradeço imensamente quem está comigo nessa jornada. Amanhã temos mais papos, mais conversas. Como eu falei para vocês, essa primeira semana é uma semana de papos que são base para assuntos mais profundos que a gente vai entrar na semana que vem, que são assuntos mais práticos também, sobre empreendedorismo, sobre brand e todo esse universo de forma interna, a gente olhando no raio-x, quais são as pecinhas que são importantes a gente mexer, a gente alinhar, para que a gente consiga fazer com que essas coisas aconteçam, transbordar a partir do nosso trabalho, a partir do nosso empreendedorismo, transbordar a partir da nossa marca também. Então, essa semana a gente falou o primeiro dia de aprendizados meus de 2022. Ontem a gente falou sobre propósito, hoje a gente está falando sobre organização e vão ter mais 2 temas, que vai ser quinta e sexta, sobre temas importantes para a gente dar uma olhadinha, dar uma refletida para na semana que vem aprofundar, tá bom? Espero que tenha sido bom no seu dia, espero que tenha feito diferença no seu dia, como as coisas que eu estudo fazem diferença na minha vida. E se você se sentir mais confortável em me perguntar alguma coisa através do direct, fique muito à vontade com relação a isso, que a gente vai conversando, tá bom? Um cheiro grande, mais uma vez gratidão, e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau e tenha um ótimo dia.